6, verso 3. Amém? Então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença, meu Pai. Te pedimos, meu Deus, a graça e a vitória nesta noite, nesta tarde de domingo, onde nós iremos estudar mais uma vez a palavra profética, porque nós sabemos que os dias estão terminando, meu Pai. Dai-nos a vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós queremos nesta noite trazer um estudo para os irmãos sobre os 120 anos proféticos, 120 jubileu, né? Nós temos aí na frente o quadro, né? Um plano divino através dos séculos. Deus, ele traçou uma matemática, e essa matemática de Deus, ela não falha. Deus tem um plano de 7.000 anos com o mundo. Ele criou o homem no 6º dia, e no 7º haverá o descanso. 2 Pedro 3, verso 8. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. 7 dias são 7.000 anos. Então Deus tem um plano com a humanidade de 7.000 anos. Eu sempre perguntava a Deus, desde quando eu me converti, que eu pergunto ao Senhor: por que Deus, ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Deus cansa? Deus não cansa, irmão. Isaías 40 diz que o Senhor cansa, ele se fadiga. Então Deus, ele quer nos trazer lições espirituais. Como diz o profeta Isaías: eu sou Deus que aponto, mostro o fim desde o princípio. Lá nos Estados Unidos tem um pregador que se chama Perry Stone, muito bom, e ele fez um estudo sobre o código de Gênesis. Todo o Apocalipse está no livro de Gênesis, ou seja, o fim já está registrado em Gênesis. O Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, ele aponta para o fim. E nesse texto, meus irmãos, que nós estudamos, vamos estudar com os irmãos, fala desses 120 anos que Deus deu de prazo a Noé para fazer aquela arca para a salvação da humanidade. Diz a Bíblia que a terra estava cheia de violência, havia muita violência, muita covardia, como está acontecendo hoje. Jesus disse que ele voltaria nos dias semelhantes aos dias de Noé, aos dias de Sodoma e Gomorra. Muita covardia, irmão. Já existia já nos tempos de Noé. Então Deus manda Noé fazer aquela arca. São 120 anos de prazo para fazer aquela arca. Mas será que realmente os 120 anos era só para a época de Noé? Não, irmãos. Eu creio na Bíblia como um livro profético. Então Deus estava dizendo algo para o futuro também. Não vamos deter esse assunto da arca de Noé, porque os irmãos sabem o que aconteceu lá no dilúvio. Mas vamos jogar esses 120 anos para o tempo profético. 120 anos profético. O que Deus estava dizendo? Os dias do homem na terra seriam de 120 anos proféticos. 120 anos. Ou seja, 120 jubileus proféticos. Um jubileu são 50 anos. 120 jubileu vezes 50 é exatamente 6.000 anos. Foi o tempo que Deus determinou para o homem na terra. O homem ia viver na terra 6 dias de vida, ou seja, 6.000 anos. Irmãos, isso aí não é teoria, isso aí é matemática bíblica, isso aí é uma doutrina chamada heptamilenar. Isso é estudado pelos teólogos, pelos eruditos, isso é comprovado, irmão. Isso aí é o plano de Deus com a humanidade.
Nós aceitando ou não aceitando, esse é o plano de Deus. O homem só vai viver na terra 6.000 anos, e haverá 1 milênio sabático, 1000 anos de paz sobre a terra. 120 jubileu, então dá 6.000 anos. Jubileu são 50 anos. Não é fácil de uma essa matemática. Você pega 120 vezes 50, 6.000 anos. Então o que Deus estava dizendo? Os dias do homem na terra seria de 120 jubileu, 120 anos. 120 jubileu, 6.000 anos. Esse seria o tempo do homem caído na terra. Desde o ponto em que Noé, que Adão, aliás, o pai da humanidade. Adão significa no hebraico pai da humanidade, homem. Então, desde o ponto que Adão caiu até a segunda vinda de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, ia ser de 6 dias divinos, 6.000 anos. Quando Jesus ele voltar em Jerusalém, ele estabelece um governo teocrático, a teocracia. Teo é Deus do grego, cracia, governo de Deus. Não haverá mais injustiça, não haverá mais covardia no governo de Deus. Jerusalém será a sede do governo. Jesus Cristo estará sentado no seu trono em Jerusalém com a sua rainha, a sua igreja. Todo rei tem uma rainha, não é? E ele estará governando a partir de Jerusalém, juntamente com o povo judeu, que vai ser salvo no final do Armagedon, e os crentes que morreram na grande tribulação, vão ressuscitar no final da grande tribulação, Apocalipse 20, verso 4, e são convidados a reinar com Cristo durante o milênio. Então são 120 anos proféticos, 120 jubileu. Nós vamos agora passar para o quadro, para explicar aos irmãos, porque é necessário, nós como igreja do Senhor, nós que estamos esperando a volta de Jesus, nós temos que saber, irmão, onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético, porque a noiva de Jesus Cristo, ela não vai ser pega de surpresa. Quando a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, o ladrão vai pegar de surpresa quem não está esperando, mas a noiva não vai ser pega de surpresa não. Quem estuda as Escrituras, irmão, quem medita e dá ouvido à voz do Espírito, não vai ser enganado, porque os sinais estão aqui, os sinais estão acontecendo. O Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus ele virá como um ladrão para quem não está esperando, mas para a igreja, para a noiva, ele não vai vir como um ladrão, a noiva vai estar esperando. Que noiva é essa que não sabe a hora dela casar? Toda noiva sabe do dia do casamento, né? Então nós somos a noiva de Jesus Cristo e nós temos que saber em que tempo nós estamos, porque há uma desinformação acerca dos tempos finais. Muitos crentes estão adiando a volta de Jesus, muitos estão colocando a volta de Jesus para daqui a 200 anos, outros para 50, 100, 70 anos. Não existe isso, mas a matemática está aí. A matemática bíblica está aí, são 7.000 anos. E nós estamos vivendo exatamente no final dos 6.000 anos desde a queda de Adão. Isso é comprovado, irmão. Isso é estudado. Existe um canal, chama Canal Verdade Revelada. E aqueles irmãos lá fizeram um estudo sobre isso, em que ano realmente estamos no tempo do fim. Eles comprovam isso que eu estou dizendo aí. É um estudo muito mais detalhado, porque eles estudaram genealogia, eles buscaram, pesquisaram. É um estudo de 2 horas e tanto. É um estudo difícil de acompanhar, só mesmo quem tem interesse, porque é muito cansativo. É mais de 2 horas. Eu assisti esse estudo dividido em várias partes. Mas é muito importante nós saber onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético. Porque Jesus está voltando, irmão, para levar a sua igreja dessa terra. Não há mais esperança para esse mundo. Não temos mais esperança. Que esperança que nós temos, irmão? Com esses políticos fazendo o que eles estão fazendo aí, não tem mais condição, né? Então a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis, ele vem nos buscar nessa terra. Ele vai nos tirar daqui. Amém, meus irmãos? Vamos passar ali por 4.
de achar um microfone, que fica até melhor que o áudio aqui depois que o Rado está filmando para poder pôr no YouTube, né? Então aqui, irmãos, aqui nós temos uns 7.000 anos. Isso aqui é a Bíblia. São 7.000 anos do Gênesis a Apocalipse, né? E começa o Gênesis, né? Apocalipse. Gênesis, Apocalipse. Aqui é a Bíblia toda aqui. Esse quadro aqui, irmão, foi feito por um irmão, Lourenço Osso. Ele é sueco. E é um quadro tremendo. Deus deu uma inspiração muito grande para esse servo de Deus fazer esse quadro aí. Porque tudo que... A Bíblia toda aqui, ó, do Gênesis ao Apocalipse. É um quadro que quem quiser adquirir... você pode adquirir em qualquer livraria evangélica ou se não pelo site da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Quando eu comprei, ele vende só um mapa, né? Isso aqui é um mapa. Aí você manda colocar no quadro, né? Então eu mandei colocar no quadro para ficar melhor, para dar o estudo, né? Então, meus irmãos, em que tempo nós estamos vivendo do fim? Nós estamos vivendo exatamente aqui, ó. Nós estamos vivendo aqui no tempo do arrebatamento da igreja, a volta, né, o rapto da igreja ao encontro do Senhor nos ares. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 14, verso 17. Nós estamos vivendo exatamente aqui nessa fase de Laodiceia, aliás, a igreja morta. Esse cristianismo milionário que nós estamos vendo aí, ó, cristianismo que fala assim, rico sou e nada tenho falta. Esse cristianismo milionário que nós estamos vendo aí. Então é a fase de Laodiceia. Então dentro dessa fase de Laodiceia, meus irmãos, tem uma igreja, chama a igreja Filadélfia. Os crentes de Filadélfia serão arrebatados dessa terra. Não é essa praga de Filadélfia, é os crentes de Filadélfia. Crentes de Filadélfia tem no mundo todo. Pessoas que não estão contaminadas por esse mundo. Jesus vai vir e ele vai tirar a igreja de Filadélfia do meio da igreja de Laodiceia. Então, meus irmãos, não há avivamento, como muita gente prega por aí, dizendo que vai ter um avivamento antes do arrebatamento. Não existe avivamento. O tempo é de igreja apostata, igreja de Laodiceia, igreja morta, igreja apostata. Então, nós estamos vivendo exatamente aqui, meus irmãos, o próximo acontecimento profético, arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, aí que vai vir a grande tribulação, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo do Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco que representa o anticristo, o vermelho é a terceira guerra mundial, que está muito próxima a explodir. A gente está vendo as coisas acontecendo aí, está tudo se encaminhando para a explosão da terceira guerra mundial. Com esse governo americano agora que entrou agora, ele vai provocar a terceira guerra mundial, isso é certeza. Porque ele quer colocar, ele quer transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, e a embaixada ela é em Tel Aviv, né? E os árabes disseram que não vai aceitar. Esse governo americano, ele quer cutucar a China e a Coreia do Norte. Então vai virar guerra, irmão. O mundo vai virar uma guerra muito em breve. Só que a igreja de Jesus Cristo, ela não vai estar aqui mais presente. Nós não vamos estar mais aqui presente nesse mundo. Porque esses 4 cavalos aqui, ó, veja bem, são 4 cavalos. Cavalo é o que? É símbolo de força. Esses 4 cavalos vão sair galopando nos 7 anos da grande tribulação, espalhando o quê? O cavalo vermelho é guerra, o preto é a fome. O que é que a guerra provoca? Ela provoca a fome. É exatamente o cavalo preto aqui, ó, do Apocalipse capítulo 6. É justamente o terceiro selo do Apocalipse capítulo 6. E o 4º cavalo é o cavalo amarelo. O que é o cavalo amarelo? Morte. O que a guerra provoca? Ela provoca fome e provoca morte. Então é exatamente a grande tribulação. Começa aqui a grande tribulação, né? Onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético, meus irmãos? Isso é comprovado. Isso é comprovado pelos teólogos, pelos eruditos. Isso é comprovado. Então, quando Adão também aqui, né? Adão, ele viveu no período da inocência. Então aqui nós temos 7 dispensações até aqui. Nós temos o período da inocência, depois que Adão pecou veio o período da consciência, depois veio o governo humano, veio a lei, né? Não, patriarcal na época de Abraão, né? Depois de Abraão veio a lei de Moisés, a lei e os profetas durou até João Batista, né?
Aí Jesus veio o tempo da graça, que é o tempo da igreja. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. O tempo da graça, ele vai terminar com o arrebatamento da igreja. Aqui são as 7 fases da igreja de Jesus Cristo na terra, desde a ascensão, aqui foi quando Jesus subiu ao céu, né? Desde a ascensão de Jesus até o dia do arrebatamento, são 7 tempos da igreja na terra, que representa toda a história do cristianismo, né? Terminando então o tempo da graça, aí vem o tempo, o evangelho do reino. Aqui é o tempo do reino. Aí entra Mateus 24, verso 14: e será pregado o evangelho do reino em testemunho a todos a gente, então virá o fim. Então o evangelho do reino será pregado aqui, ó, pelos 144 mil judeus e as 2 testemunhas do Apocalipse, né? Por que vai ser pregado o evangelho do reino dentro da grande tribulação? Porque Jesus, ele vai voltar aqui no final da grande tribulação para estabelecer o reino de Deus na terra. Ele leva a igreja para a glória, ele cumpre o ritual do casamento judaico, passa-se 7 anos com a sua igreja na terra. O noivo judeu ele levava a igreja, ele levava a noiva, né? O noivo judeu levava a noiva, escondia ela 7 anos. É o que vai acontecer no arrebatamento. Jesus leva a igreja e durante 7 anos de vitória no céu haverá 7 anos de miséria na terra. É justamente, irmão, o sonho de José, né? José, ele tomou a esposa gentílica antes dos 7 anos de miséria. Jesus, ele toma a sua igreja antes dos 7 anos da grande tribulação. Ele casa com a sua igreja gentílica. Enquanto Jesus está com a sua igreja aqui no céu, 7 anos, aqui na terra, o pau vai estar quebrando aqui a grande tribulação, né? Como diz o pastor Lamartine Pozella. Então, meus irmãos, o noivo judeu ele voltava depois, passava os 7 anos, ele voltava com a sua noiva, exatamente. Jesus volta no final da grande tribulação aqui, ó. Na batalha de Armagedon, aqui estão os tanques de guerra. Jerusalém vai estar cercado de exército. Aí Jesus vem e salva o povo judeu aqui. Então ele ressuscita os crentes que morreram aqui dentro da grande tribulação, que é justamente aqui, ó, o 5º selo do Apocalipse, né? Os crentes que vão morrer na grande tribulação. Então aqui no final, Apocalipse 20, verso 4, Jesus ressuscita os crentes que morreram na grande tribulação e ele salva os judeus aqui. Então aí vai iniciar o milênio, né? Os 7.000 anos aqui, o milênio. Jesus vem com a sua rainha, a igreja, ele vai reinar juntamente com a sua rainha, os judeus que vão ser salvos aqui no Armagedon, e os crentes que morreram na grande tribulação, que vão ressuscitar no final da grande tribulação e entram então aqui no milênio, irmão. Onde nós estamos vivendo, irmão? Então vamos voltar aqui, ó, de Adão aqui, ó, de Adão, né? Então Adão ele viveu aqui então no período da inocência durante 28 anos. Durante 28 anos, Adão viveu sem pecar no jardim do Éden. Isso é comprovado. Isso foi estudado naquele hangout, os irmãos explicaram isso. Então o pecado entrou no mundo quando Adão tinha 28 anos. Se o pecado entrou no mundo quando Adão tinha 28 anos de idade, então você tem que contar mais 6.000 anos, ou 6 dias divinos. Então vai dar o ano 6.028, exatamente, né? Aqui, ó, de Adão, né? De Adão, da criação, né? Até o final da grande tribulação, aqui, ó, o ano 6.028. Quando termina o governo humano, Jesus volta no Monte das Oliveiras, aqui o cavalo branco, né, do Apocalipse 19. Jesus volta aqui no final da grande tribulação e estabelece 1.000 anos de paz sobre a terra. Então veja bem, são 6.028 desde a criação. Desde a criação. Por que 6.028 e não é só 6.000? É justamente por causa dos 28 anos que Adão viveu no jardim do Éden sem pecar. No ano 2000 houve um movimento muito grande, os crentes dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000, mas Jesus não voltaria em 2000. Por quê? Porque não tinha cumprido a matemática de Deus. Então essa é a matemática de Deus, irmão. Isso aqui é doutrina épica milenar. O tempo do homem na terra é 6 dias divino, 6.000 anos, né? Então veja bem, vamos voltar aqui. Então se Adão caiu aqui no ano 28, você tem que contar do 28 para cá. Então do ano 28 até aqui onde nós estamos, na era de Laodiceia, que é a última fase da igreja antes do arrebatamento, nós estamos no ano 5.993, meus irmãos. 5.993. O que está faltando então para os 6.000 anos? Falta 7 anos, que é justamente os 7 anos da grande tribulação.
Isso aqui é os 7 anos da grande tribulação. Então 6.000 anos vai cair bem aqui, ó. 6.000 anos desde a queda, né? Vai cair justamente no final da grande tribulação, quando termina então o governo humano. São justamente os 40 jubileus que nós explicamos aos irmãos. 120 jubileus. 120 jubileus são 6.000 anos. Vamos voltar aqui, para explicar isso aqui para os irmãos. Então nós temos aqui, ó, 4.004 antes de Cristo. 4.004 anos antes de Cristo. 4.000 anos. 4.004, não é? Antes de Cristo. Isso aqui é exatamente 80 jubileu. 80 jubileu. Deus disse que era só 120 jubileu. Até aqui, quando Jesus veio ao mundo, na sua primeira vinda, são 80 jubileu. Ou seja, 4.000 anos. 4.004 anos de Cristo. E nós estamos agora vivendo no ano 2017 DC. Então você pega 2017 DC, que é depois de Cristo, e soma com 4.004 AC. Vai dar exatamente 6.021 anos desde a criação. 6.021 anos desde a criação. Para 6.028 falta exatamente 7 anos. São os 7 anos da grande tribulação. É o Shemitah. Isso aqui, os teólogos chamam isso aqui de Shemitah. Um período de Shemitah, 7 anos. Nós estamos vivendo exatamente 5.993 desde a queda. Está faltando um Shemitah para inteirar os 6.000 anos. Desde a queda. Tempo do homem. Como nós não somos, né, pós-tribulacionistas, né, Rodrigo? E nem meso-tribulacionismo, que coloca o arrebatamento no meio da grande tribulação, e o pós coloca o arrebatamento aqui no final da grande tribulação. Nós não somos nada disso, nós somos pré. Então nós estamos vivendo exatamente aqui, meus irmãos, no tempo do arrebatamento da igreja. Ei, pastor Luiz Guerreiro, ó, ficou olhando para você aprender o certo, ó. Aqui, ó, estamos vivendo aqui, irmão, nos dias do arrebatamento da igreja. O próximo evento profético é o arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer a qualquer momento. Jesus vai vir de uma forma misteriosa e ele vai levar a sua igreja. Aqui nós temos um tipo do arrebatamento aqui, ó, Enoque aqui, ó. Para os que insistem em colocar a igreja na grande tribulação, Enoque, ele é um tipo do arrebatamento. Ele foi transladado antes do dilúvio. Aqui o dilúvio, ó. Olha o dilúvio de Noé aqui, ó. Enoque, ele foi levado antes do dilúvio. A igreja será levada antes da grande tribulação. O dilúvio de Noé, ele é um tipo da grande tribulação. O dilúvio de Noé, ele aponta para o início da grande tribulação. Mas aqui nós temos essa maravilha de ensinamento. Enoque foi levado antes do dilúvio. A igreja será levada antes da grande tribulação. Vamos voltar aqui. Enoque tipifica o arrebatamento, né? E a arca de Noé tipifica a grande tribulação. Tá vendo, irmãos? Então Deus, ele é muito preciso na sua matemática. As coisas de Deus, irmãos, são todas organizadas. Não existe desorganização nas coisas de Deus. Tem muita gente na internet, tem muitos vídeos na internet, muitos pregadores na internet que já abriram o selo do Apocalipse, outros já tocaram trombeta, outros já despejaram o taça da ira de Deus, sendo que a igreja nem foi arrebatada ainda. O povo está passando o carro diante dos bois. Eles querem passar na frente de Deus. Irmão, Deus é organizado. O primeiro selo, que é o anticristo, ele vai ser aberto após o arrebatamento da igreja, na presença dos 24 anciões do capítulo 4, que representa a igreja arrebatada. São 24 anciões. 24 você divide por 2. 12 tribos representam os crentes do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos representam os crentes do Novo Testamento. Então nada de Apocalipse a partir daqui, irmão, já se cumpriu. São tudo eventos futuros. Estamos vivendo no capítulo 3 do Apocalipse, no finalzinho, que é a era de Laodiceia. E o próximo evento profético será o arrebatamento da igreja, Apocalipse capítulo 4. Lá é claro, depois dessas coisas, vamos falar assim, depois dessas coisas ouvi uma voz dizendo: sobe para cá. É a igreja. A igreja vai subir, ela vai ser arrebatada. Depois dessas coisas, que coisa? Depois da última fase da igreja na terra, Laodiceia. Então a igreja é arrebatada. Aí inicia a grande tribulação.
Isso aqui é um tempo terrível, o qual Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. É um tempo cruel. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. 21 juízos sobre o mundo durante a grande tribulação. É o tempo de angústia de Jacó, que fala em Jeremias 30, verso 7. Não é uma época para a igreja. A igreja não entra nisso aqui, irmão. A igreja não entra nisso aqui. Daniel 9, verso 24. 70 semanas está determinado sobre o teu povo. Que povo? O povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Então só profecia para o povo de Israel. Então Jesus veio, né? Jesus veio aqui com o menino de Belém. O povo judeu rejeitou, né? Está lá em Daniel. Israel rejeitou, cumpriu 69 semanas. Deus travou o relógio de Deus parou. Deus colocou a igreja gentílica, né, que é o tempo da igreja. E então no dia do arrebatamento, é o que Paulo diz lá em Romanos 11: a plenitude do gentio, endurecimento veio em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude do gentio. Aí os gentios, Deus destrava o relógio, ele arrebata a igreja, aí ele vai tratar com o povo judeu de novo, no final da grande tribulação aqui, ó, mais 7 anos. A última semana de Daniel. Aí ela volta. Aí volta de novo o tempo da lei. Aqui para ser salvo aqui tem que derramar sangue. Aqui é derramamento de sangue. Aqui nesse tempo a salvação aqui é de graça. Agora é de graça. Agora para ser salvo é de graça. Agora aqui na grande tribulação, meu irmão, as pessoas vão ter que trocar chip por comida. Você aceita a marca, morre de fome. Quem aceitar a marca vai para o inferno, né? O Apocalipse ensina assim. Então é um tempo cruel, irmão. É um tempo. Por isso que Jesus Cristo ele vai arrebatar a sua igreja. Qual que é o propósito do arrebatamento aqui, irmão? O propósito do arrebatamento é livrar a sua igreja da ira. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. E Apocalipse 3, verso 10, né? E Romanos 5, 9 fala sobre isso. Então o propósito do arrebatamento é livrar a igreja da ira. Isso aqui é o tempo da ira. Isso aqui é o Deus irado contra a humanidade. 7 anos da grande tribulação. E o propósito da segunda vinda, qual que é o propósito da segunda vinda? Primeiro aqui, o propósito da grande tribulação da segunda vinda. O propósito da grande tribulação, levar o povo judeu incrédulo ao arrependimento e à conversão aqui, ó. Zacarias 12, verso 10, fala que eles vão chorar amargamente ali no Monte dos Oliveiras, porque aqui, irmão, vai estar cercado aqui, ó. Jerusalém vai estar cercado por mais de 220 exércitos. Mais de 220 nações do mundo todo vai cercar Jerusalém. Sabe quantos judeus que tem no mundo, segundo o pastor Lamartine? 30 milhões. 30 milhões? Hoje no mundo existe 30 milhões de judeus. Agora imagina 30 milhões de judeus cercados por 220 nações. É muita gente, né? Então se não fosse uma intervenção divina aqui, ó, Rodrigo, Israel seria varrido do mapa. Então é por isso que a grande tribulação, o propósito da grande tribulação é isso, levar o povo judeu à conversão no Armagedon. A grande tribulação não é para a igreja. Se você tem uma noiva, você quer mais é proteger ela, cuidar, né? Quem tem a sua esposa, sua noiva, ela dela, cuida, né? Nós achamos que Jesus ele vai permitir a noiva dele ser arrebentada aqui dentro da grande tribulação, para depois casar com uma noiva toda suja, toda arrebentada? Isso não tem fundamento, irmão. Isso não tem base escatológica, não tem base bíblica, né? Quem ensina isso aí, irmão? Misericórdia, né? Então, a noiva somos nós somos a noiva de Jesus Cristo. A noiva é nós, Jesus é a noiva. Então todo noivo ele cuida da sua noiva, todo esposo ele cuida da sua esposa. É uma obrigação do esposo zelar, cuidar e tratar bem da sua esposa, né? Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 5. Então, Jesus ele vem, ele tira a sua noiva, ele vai proteger a sua noiva, ele leva a sua noiva e ele esconde ela. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo exatamente aqui, nesse tempo, né? O tempo, esse é o cronograma de Deus. Vou voltar aqui. Então são 120 jubileus. 120 jubileu são 6 mil anos. Você divide, vai dar 3 casas de 40, né? 40, 40, 40. Exatamente. A história da humanidade ela é dividida em 3 partes: nações,
Israel é igreja. O período das nações é um período de 40 jubileu. 40 jubileu vai dar quanto? 2.000 anos. 40 vezes 5, 4 vezes 5, 20, né? 40 vezes 50, 2.000 anos. É justamente o período das nações que foi de Adão até Abraão. Até mais ou menos aqui assim, Abraão aparece por aqui assim. Então, de Adão até Abraão é o período das nações. São 2.000 anos, 40 jubileu. Depois vem Abraão, é o pai do povo judeu, né? Então vem Israel, né? Primeiro nações, depois Israel. Israel, então, mais 40 jubileu, de novo, mais 2.000 anos. Né? 40 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Então 40 vezes 50, 2.000 anos. Então termina aqui então a lei e os profetas. Dura até João, né? Então sobe o quê? Sobe mais 40 jubileu, que é o tempo da igreja. São mais 2.000 anos. Então o tempo da igreja, irmão, acabou. O tempo da igreja gentílica, irmão, está por um fio a igreja gentílica que se é retirada da terra. Então, exatamente 5.993. Está faltando aqui 7 anos. 7 anos para o término do governo humano. Está faltando 7 anos. Isso aqui, irmão, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é comprovado. Não adianta nós tentar mudar isso aqui, não adianta nós tentar inverter isso aqui, porque isso aqui é o cronograma de Deus. Nós aceitando ou não aceitando, o tempo acabou aqui, né? Agora, o mundo está do jeito que está, os vão estar vendo? Tá uma maravilha o mundo, mas sabe por que está assim? Por causa da igreja. Quando você tira um sal, um pedaço de carne, o que acontece? Se você deixar a carne fora da geladeira, sem salgar ela, o que acontece? Não serve? Perde, né? Então o mundo ainda está de pé, mas por causa da igreja, eles não sabem disso. Agora imagina quando a igreja de Jesus for arrebatada, ela for retirada dessa terra, e o inimigo das nossas almas, que habita nas esferas celestiais, aqui ele aqui, ó, tá vendo? O rastro da serpente, Efésios 6,12, ele habita nas esferas celestiais. No dia do arrebatamento, Apocalipse 12, verso 7, ele cai para a terra, ele desce para cá. Por isso que o Apocalipse fala assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, e sabendo que tem pouco tempo, porque ele só tem os 7 anos da grande tribulação, quando ele cai. Então ele tem pouco tempo, porque Jesus volta. Se Jesus, meus irmãos, não interferisse aqui, ó, no final da grande tribulação aqui no Armagedon, a humanidade seria varrida do mapa. Vocês vão saber por quê? Porque aqui Satanás, ele vai descer para cá. Satanás desce e ele solta, é a quinta trombeta do Apocalipse aqui, ó. Satanás solta os demônios que estão presos aqui, ó. Outra classe de demônio que está presa. Segundo Judas 6 e 2 Pedro 2,